Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 5, que diz assim: Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. É certo que o apóstolo Paulo, ele era muito perseguido nas comunidades muitas e muitas vezes porque existiam pessoas que julgavam a sua autoridade. Alguns diziam, por exemplo, que ele tinha muitos equívocos. Inclusive, dentro da própria comunidade de Corinto, existiam aqueles que diziam estar contrário ao lado de Paulo, mas sim ao lado de outras pessoas que estavam mais próximas da evangelização naquele momento. E aí Paulo, dentro desse contexto, ele começa no versículo 1, como nós vimos, usando a expressão servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A palavra servidor de Cristo, ela nasce do contexto de escravidão que existia naquele momento. Então, em outras palavras, ele disse assim, que todo mundo nos considere quase como escravos de Cristo. Mas a expressão em grego que é utilizada não era qualquer escravo. Era um escravo que ele tinha como a chance de quase ser um ecônomo da casa. Não é à toa que essa expressão também se liga com a expressão administradores dos mistérios de Deus. E aí eu vou te ajudar a entender. A palavra economia, ela surge, dentro do sentido etimológico da palavra, como aquilo que nós fazemos para administrar bem a nossa casa. É mais ou menos nesse contexto. E aí, quando eu aplico dentro da realidade religiosa, nós podemos pensar um pouco que Deus nos convida a sermos servos e administradores dessa economia de Deus. E que economia é essa? Todos os meios de salvação. Olha que coisa bonita. A igreja, por exemplo, é essa grande ecônoma da salvação. Ela administra os meios que o próprio Jesus nos deu para que alcancemos a salvação, os sacramentos. E aí, o próprio Paulo vai continuar dizendo, a este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Nós, que pertencemos então à igreja, nós somos chamados à fidelidade. A fidelidade, amados irmãos e irmãs, é muito mais do que uma repetição de conceitos, decorar versículos bíblicos, mas de em tudo buscar fazer a vontade de Deus. O próprio Paulo, no versículo 3, vai dizer que nem liga para os julgamentos. Ele tinha consciência que era julgado, mas ele não se preocupa com isso e nem busca julgar a si mesmo. E ele inclusive sabe que nem é justo porque ele não se julga, mas porque ele compreendeu que o verdadeiro julgamento que importa é o que vem de Deus, porque Deus é o justo juiz. E aí eu abro esse parêntese para comentar que muitas e muitas vezes nós, na nossa caminhada religiosa, na nossa caminhada pessoal, nós damos muito ouvido ao que os outros pensam ou deixam de pensar sobre nós. E não paramos muitas vezes para pegar a nossa vida e comparar com a palavra, e comparar com os ensinamentos de Jesus. E aí começa a vir questionamentos, pulgas atrás da orelha, ficamos para baixo, tudo isso porque falta uma vida alicerçada naquilo que deve ser o nosso parâmetro. O nosso parâmetro não pode ser as vozes dos que estão ao nosso redor, mas tem que ser aquela voz que nunca erra, a voz de Deus. Você tem parado para refletir sobre isso? Será que você está escutando muitos julgamentos dos outros e permitindo com que os outros sejam mais juízes do que Deus? E é como se você tivesse grandes deuses ao seu lado? Convido a mudar essa visão. E em segundo lugar, ainda voltando para o início da leitura, nós temos sido os ótimos servidores, administradores, ecônomos dentro do reino de Deus. O Senhor nos chama para colaborar com a construção do seu reino. E o que você tem feito por isso? Espero que você tenha gostado. Te convido a já acompanhar aqui no canal também a reflexão do Evangelho dessa sexta-feira. Até já!